Vamos lá à resolução da questão número 23 da prova do Exame de Seleção do IFRN 2013, que diz o seguinte: nos esqueletos mostrados no texto 2, as duas tíbias, osso da canela, podem ser a representação aproximada de alternativa A, duas retas paralelas, alternativa B, duas retas concorrentes, alternativa C, dois segmentos de retas paralelas, ou alternativa D, dois segmentos de retas concorrentes. Então, bora lá. As tíbias são os ossos da canela, né? Então, vou pegar aqui esse primeiro esqueleto, por exemplo, ó. Vou representar aqui a tíbia, destacar aqui a tíbia. É esse osso e esse osso, são as duas tíbias, os ossos da canela. Beleza? Bom, a gente quer saber se essas duas tíbias são duas retas paralelas, duas retas concorrentes, dois segmentos de retas paralelas ou dois segmentos de retas concorrentes, aproximadamente. Eles se parecem mais com o quê? Então, bora lá. O que são duas retas paralelas? Retas paralelas são retas que nunca se tocam, ok? Isso são duas retas paralelas. Lembrando que retas elas não têm início nem fim, portanto elas continuam para cá, ó, infinitamente para um lado e infinitamente para o outro, certo? Então isso são duas retas paralelas. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que se cruzam em um ponto, ok? São retas que se cruzam em um ponto. Aqui, por exemplo, ó, há duas retas concorrentes, porque elas se tocam aqui, ó, nesse ponto. Agora, o que são segmentos de retas paralelas? Segmentos são partes da reta ou pedaços da reta com início e fim, certo? Então, o que são segmentos paralelos? São, por exemplo, esses dois aqui, ó. São dois segmentos que nunca se tocam, certo? E que as distâncias entre quaisquer dois pontos a partir de uma perpendicular são iguais, ou seja, a distância entre dois pontos aqui, se esse segmento for perpendicular às retas, será igual à distância entre esses outros dois pontos, se aqui também tiver um ângulo de 90 graus, ou seja, se for perpendicular. Então, segmentos de retas paralelos são segmentos que nunca se tocam e dois pontos têm a mesma distância, certo? Da mesma forma, nas retas paralelas, dois pontos aí de uma mesma perpendicular que passa pelas duas retas, eles são também equidistantes, certo? Então, se aqui for 90 graus e aqui for 90 graus, a distância desse ponto para esse é igual à distância desse ponto para esse, ok? Beleza, então tá aí os segmentos de retas paralelas. Agora, os segmentos de retas concorrentes. Segmentos de retas concorrentes são segmentos que se cruzam em um ponto, ok? Que se cruzam em um ponto. A diferença de retas e segmentos de retas é apenas que as retas elas são infinitas para um lado e para o outro. Já o segmento ele tem início e tem fim. Portanto, as tíbias elas são aproximadamente o quê? Retas ou segmentos? São segmentos. E são paralelos ou concorrentes aí na figura? São paralelos, né? Eles não têm ponto em comum. As tíbias não têm ponto em comum. A tíbia de uma perna não toca na tíbia da outra. Portanto, são mais aproximadas pelas duas retas pelos dois segmentos de retas paralelos, né? Portanto, a alternativa correta é letra C.